Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências. Então, hoje nós temos duas aulas de ciências, né? Que a prof está agrupando aqui em uma aula só, para a gente dar continuidade ao que a gente estava falando na semana anterior, né? Sobre os seres vivos, como que eles se alimentam, sobre o ecossistema. Então, aqui a gente vai retomar um pouquinho esse que a gente viu na semana anterior, para dar continuidade aí, vocês estudando um pouquinho mais aí em casa, né, na apostila de vocês, fazendo as atividades, para quando a gente retornar para a escola, a gente fazer a correção das mesmas, tá bom? Então, na página 6 e na página 7 da nossa apostila na semana anterior, a gente falou um pouco sobre ecossistema. O que era o ecossistema? Lembram lá quando a gente viu na nossa apostila? Então, o ecossistema é o conjunto dos seres vivos e dos fatores não vivos que existem em um local e se relacionam entre si. Então, isso é um ecossistema. Vocês podem até grifar aqui, então, nessa terceira linha, quem não grifou, pode grifar aqui o conjunto de seres vivos e fatores não vivos que existem em um local e se relacionam entre si é chamado de ecossistema. Então, o que nós podemos perceber nesse ecossistema aqui dessa página 6 e da página 7? Nós vimos que aqui tem uma árvore, né? Mas ela não vive isolada. Vocês perceberam ali, a gente já colocou aqui o que cada ser está fazendo, né? Vamos retomar, então? A abelha aqui está sugando o néctar, a aranha está caçando insetos. Aqui temos outras espécies de animais bem pequenos vivendo no solo, né? Minhocas, aqui alguns tatuzinhos que a gente chama, né? Tatu-bolinhas, aqueles pequenininhos. E outros micro-organismos que às vezes a gente não consegue ver, né? Mas que estão no solo fazendo a decomposição desses materiais orgânicos, que são essas folhas que caem da árvore, né? Alguns animaizinhos que morrem também vão ser decompostos e vão formar minerais aqui no solo por esses micro-organismos. Temos aqui na outra página, na 7, os insetos aqui, né? A aranha se alimentando de insetos que vivem aqui na árvore, os passarinhos que fazem o ninho, outros que comem os frutos, e aqui é uma lagarta comendo as folhas da árvore, né? Assim como as folhas que estão aqui no chão também são comidas por outros micro-organismos. Mas eles também estão se relacionando com fatores não vivos, né? O sol, a água, o próprio solo, né? Que contém minerais para a árvore existir e que também vai passar a produzir alimentos para esses animais aqui, para esses seres vivos que estão aqui. Então, todos eles estão se relacionando. Então, esses fatores não vivos, como o solo, o sol e a água, também fazem parte desse ecossistema. Então, juntos, eles formam um ecossistema. E um ecossistema, como a gente falou, pode ser pequeno, até como uma poça de água, né? Ou grande, como uma floresta inteira. Uma poça de água, por exemplo, tem alguns insetos que botam ovos, né? Alguns mosquitos, por exemplo, que botam ovos na água parada. Então, podemos considerar que ali é um ecossistema também, né? Vai ter outros micróbios, micro-organismos que vivem ali também, né? E que vão fazer parte desse ecossistema, certo? Fatores vivos e fatores não vivos se relacionando, então formam esse ecossistema, certo? Então, na página 8, a gente falou um pouquinho e a gente vai retomar um pouquinho de novo, para vocês relembrarem aí. Os seres vivos se alimentam. De onde que vem a energia que as plantas usam para crescer e formar flores, frutos e sementes? E os animais, como que eles obtêm a energia que utilizam para se locomoverem, crescer e se reproduzirem? Todos os seres vivos precisam de energia para realizar as mais diversas atividades. Essa energia vem dos alimentos que eles consomem. Como que a gente consegue brincar, correr, fazer educação física, né? Como que a gente tem disposição para tudo isso? Através da energia que a gente consome, né? Nos alimentando.
Então, por isso é importante também uma alimentação saudável, né? Não com muito açúcar, muito refrigerante. A gente deve ter uma alimentação bem saudável, incluir vegetais, frutas, certo? Água, que é muito importante também. Mas nós sabemos que as plantas são os únicos seres vivos que produzem o próprio alimento. Daí vocês podem pensar, não, mas a minha mãe também faz a comida em casa. Sim, as mães fazem, né? As avós fazem comida em casa, mas essa comida, ela já é comprada, né? No supermercado, na feira. E as plantas não, elas produzem aquilo que elas vão ingerir, né? Que é a glicose, que a planta vai se alimentar da sua glicose para sobreviver, para obter a energia. Então, como que acontece isso? Vocês já estudaram em outros anos, mas a gente retomou e vai continuar falando, né? Que as plantas precisam de alimento, mas elas não comem como os animais. Elas usam a energia da luz solar para produzir o seu alimento a partir de água e gás carbônico. Esse processo se chama fotossíntese e é realizado não apenas pelas plantas, mas também por algas e algumas bactérias. Então aqui nós temos um esquema, né? Observar a imagem, como se dá esse processo. Então a gente falou um pouquinho, vamos ver aqui novamente para vocês não esquecerem. Então, aqui nós temos o sol, essa energia da luz solar, então, ela vai chegar às plantas e o gás carbônico que está na atmosfera, que inclusive a prof usou como exemplo, esse gás que a gente expira na nossa respiração. Quando a gente inspira, a gente está utilizando o oxigênio que vem, né, para nós. Mas quando a gente expira, a gente solta gás carbônico, né? Não somente as pessoas, né? Mas esse gás carbônico está presente na atmosfera e as plantas vão utilizá-lo para produzir o seu alimento. Então, nas partes verdes das plantas existe um pigmento chamado de clorofila. A clorofila absorve a energia da luz solar que é usada na fotossíntese. O gás carbônico entra na planta por pequenos orifícios que existem nas folhas. Então, olha aqui, ó, gás carbônico e a energia da luz solar. A água é absorvida pelas raízes e sobe pelo caule até atingir todas as partes da planta. Então, elas vão receber a água, a energia do sol e o gás carbônico. Parte da glicose que elas produzem, então, é usada para o crescimento vegetal. O que sobra, geralmente, é transformado em amido e armazenado pela planta. O gás oxigênio e o vapor da água saem da planta por pequenos orifícios que existem nas folhas. Então, ela vai transformar esse gás carbônico, né, em amido, em glicose e gás oxigênio. O gás oxigênio elas vão fazer sair para fora, então elas vão fazer voltar, né, para o ar. Então, esse gás oxigênio que a gente respira, as plantas que ajudam a produzir, certo? Então, são muito importantes as plantas. Sem plantas não haveria, né, essa troca, né, de gases aí. E a gente não teria tanto ar puro para respirar. Então, aqui está o esquema simplificado do processo da fotossíntese. Do solo também vêm os sais minerais, que embora necessários ao desenvolvimento da planta, não são seu alimento, tá? Ela não se alimenta dos minerais, mas eles são necessários para o crescimento. E o amido, então, é um tipo de nutriente presente no arroz, na batata, em farinhas, pães e outros alimentos de origem vegetal. O amido fornece energia aos organismos. Então, quando a gente se alimenta da planta, a gente está ingerindo essa energia, ingerindo esse amido que ela tem como reserva e está nos dando energia. Daí a gente diz assim, mas se eu comer só carne, eu posso comer a carne, mas o animal se alimentou da planta antes, né? Então, ele também recebeu essa energia que foi feita pela planta em forma de amido, né? Da glicose que ela se alimentou através
dessa transformação aí do gás carbônico, com a ajuda da luz solar, né, da energia do sol. Ela transformou tudo isso no alimento dela e também nos deu o gás oxigênio, que é tão necessário para a nossa sobrevivência, né? Vocês sabem que no ar existem muitos gases, mas aquele que nós precisamos, que nós utilizamos para nossa respiração, é o oxigênio, certo? E agora nós temos aqui, ó, sobre o alimento para os animais. Aqui a gente não tinha chegado ainda, né? Então vamos prestar bem atenção. Já os animais, então, eles vão se alimentar de plantas e de outros animais, como nós sabemos, né? No exemplo da goiabeira, que era aquela árvore que a gente viu antes, nós vimos uma lagarta, um dos estágios de vida da borboleta, que é um animal herbívoro, ou seja, que se alimenta de plantas, né? A lagarta é herbívoro porque ela come plantas. Se você reparou bem, deve ter visto também uma aranha, que é carnívora e se alimenta de insetos e outros pequenos animais. Então, o carnívoro é o quê? Aquele animal que se alimenta de carne. E existem também animais onívoros, como o bem-te-vi, que se alimenta também de plantas quanto de animais, certo? Então, o bem-te-vi ele come insetos, mas ele também come frutos e outras plantas. Então, ele é um animal onívoro, tá? Então, não esqueçam, vocês já viram isso em outros anos, mas para relembrar, então, carnívoro aquele que se alimenta de carne, herbívoro aquele que se alimenta de plantas, né, vegetais, e onívoros aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de vegetais. Então, cada ser vivo está adaptado a certos alimentos. Uma aranha não come plantas, assim como a borboleta não caça moscas. De modo geral, a dieta dos onívoros é mais variada, isto é, eles podem comer diferentes tipos de alimentos. Não é difícil perceber que os animais herbívoros dependem das plantas, afinal, elas são o seu alimento. Mas será que os animais carnívoros poderiam viver em um mundo sem plantas? Vamos pensar em alguns animais que servem de alimento para as aranhas, borboletas, gafanhotos. Esses animais se alimentam de plantas, ou seja, sem elas, as aranhas não teriam alimento. Por isso, mesmo animais carnívoros dependem das plantas. Então, se nós dissermos assim, mas tem animais que não comem plantas, então eles podem viver sem plantas. Um leão, por exemplo, ele come carne, se alimenta de carne, mas ele consegue sobreviver sem plantas? Será que ele vai viver se não existir mais plantas? Claro que não, né? Porque ele vai se alimentar do cervo, da zebra, que são animais herbívoros que se alimentam, né, de plantas. Então, se acabar as plantas, acabam os animais que são herbívoros, porque eles não terão alimento e, consequentemente, o leão também não terá, né? Então, todas as espécies, todos os animais precisam das plantas. Elas são muito importantes, né? Porque elas é que dão origem à alimentação dos herbívoros, né? E esses herbívoros também podem servir de alimento aos carnívoros. E além disso, sem as plantas, né, não haveria o nosso gás oxigênio para nós respirarmos. Então, isso é muito importante também. Não sei se vocês já assistiram aquele filminho do Wall-E, que é um robozinho que vai para o espaço, né? E que ele vivia na Terra. A Terra é um planeta muito poluído no tempo em que ele estava na Terra. E ele encontrou uma plantinha dentro de uma bota. Mas mais tarde, há todo um desenrolar da história, e essa planta faz com que os seres humanos que estão vivendo numa nave lá fora, né, da atmosfera da Terra, e eles faz com que eles queiram retornar para viver na Terra, porque eles perceberam que ali pode haver vida novamente, né, já que a plantinha sobreviveu, então pode todo mundo sobreviver novamente. Se vocês não assistiram, eu indico para vocês que assistam o Wall-E, né? Muito legal o filminho. Tá, até para adultos, né? Não só para crianças. É uma história bem legal, bem importante para vocês verem também. Certo, pessoal?
Então, nós vamos ficar por aqui por hoje. Na próxima aula de amanhã, a gente vai continuar vendo mais um pouco. Aí a gente vai falar sobre a decomposição, sobre os fungos e bactérias, né? Que fazem esse trabalho de decomposição e que também auxiliam, né? As plantas a conseguirem crescer, se desenvolver, né? Mais facilmente, certo? Então, ficamos por aqui por hoje. Beijo e até a nossa próxima aula de ciência.